convidar o reverendo Fernando Freitas, deixar ele se apresentar melhor. Eu só vou apresentar dizendo que é meu sogro, então aí o resto ele fala. Não precisa melhor apresentação que essa. Boa noite, meus irmãos. Eu tive o privilégio de pregar aqui uma vez nessa igreja, mas há bastante anos atrás. Eu imagino que deve ter sido lá pelos anos 93, 94, por aí. Muitos de vocês nem tinham nascido. Não, o irmão já tinha nascido. Ah, bom, aí está fazendo, não, assim já tinha nascido. Mas outros nem tinham nascido, né? E agora poder voltar. Domingo passado estive aqui, né? E hoje tendo o privilégio de poder pregar o Evangelho. Eu fico muito feliz por a Débora poder estar frequentando a igreja aqui, não ainda constantemente, mas o pastor Arthur parece que tomou parte do coração da minha filha, né? Parte, porque outra parte pertence a nós ainda, né? Eu trago saudações da igreja que eu pastoreio. É uma igreja que está bastante longe e bastante frio. Hoje, enquanto vinha para cá, a temperatura na cidade onde está a minha igreja estava 5 graus. Quando eu viajei para cá, eu saí de lá com a temperatura de 4 graus abaixo de zero, né? E chegar aqui com esse calor, mas está no Alasca, lá no norte dos Estados Unidos, né? Quase no Polo Norte. E eu sinto o privilégio de poder estar lá. E quando vinha para cá, os irmãos da igreja me pediram para trazer a saudação da igreja, entregar aos irmãos. Assim estou cumprindo com a minha obrigação, entregando a saudação da igreja aos irmãos. Bom, mas sou casado, tenho 3 filhas. A Débora é a filha do meio. A minha filha mais velha chama-se Aline, ela mora perto da gente. Temos lá 2 netinhos, o Nicolas e a Késia, e tenho outros 2 netinhos, que é o Bernardo e o João, né? Então são 4 netinhos que Deus já me deu. E também tenho a filha mais nova, Débora, a Fernanda, obrigado, a Fernanda. Então são 3 filhas. A Fernanda é enfermeira, assim como a Débora, também enfermeira. Isso me dá um grande privilégio. A minha esposa Nilceia é irmã da Netier, que está conosco hoje aqui, e a Neuza, são minhas 2 cunhadas, e o Flávio, meu concunhado. Tenho o privilégio de não só vir de uma família cristã, mas também ter encontrado uma família cristã com cunhadas tão amorosas e um concunhado muito generoso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Estou retornando à minha casa na próxima terça-feira, não esta terça-feira, mas na próxima terça-feira, quando terá completado 1 mês já que estou fora de casa. Disse para minha esposa que eu gostaria de continuar aqui, mas ela me deu um ultimato: ou volta ou a porta vai estar trancada. Assim, na minha terra a gente diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ainda tenho juízo. Assim, com a graça de Deus, na próxima semana eu estou retornando. A minha esposa disse que nesse momento que estamos aqui em culto, lá nesse momento agora são 4:30 da tarde. Ela disse que estaria em oração pelo culto aqui conosco. Já que ela está em oração lá, vamos orar mais uma vez aqui. Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar juntos na sua casa de oração, abrir a sua palavra, louvar o nome do Senhor com cânticos e hinos, sermos engrandecidos com a presença, ó Deus, do Teu Espírito Santo em nossos corações, com a presença, ó Deus, do Senhor no nosso meio. Aliás, nem poderíamos estar aqui se o Senhor não estivesse conosco, ó Deus. Obrigado por ter nos trazido de nossas casas, ter nos trazido na Tua santa paz, ter nos trazido no poder do Teu Espírito Santo. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha com a sabedoria dos céus,
para compreendermos a Tua santa palavra, ó Deus. Abra as nossas mentes, ó Deus, para compreender a Sua palavra. Abra os nossos corações para guardarmos a Sua palavra. Abra os nossos corações para praticarmos a Tua santa palavra, ó Deus. Se aqui hoje alguém está doente, enfermo, preocupado, ó Deus, traga paz, para que toda a atenção seja voltada para a Sua palavra, Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E acompanhe, por favor, a leitura que eu farei do verso 1 ao verso 16, que é o texto que nós usaremos para a meditação da palavra do Senhor nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 16, diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia, só recordando, é a ordem dos antepassados de alguém, da família de alguém, não é? Então, recomeçando. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Urias. Urias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Selatiel, Selatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Até aí. Olha que genealogia longa os antepassados de Jesus Cristo, né? Se nós fôssemos ler agora de trás para frente, que nós não faremos, mas se o fizéssemos, chegaríamos de volta a Abraão, né? Então nós nos lembramos dos patriarcas, não é? Todos se lembram quantos foram os 3 patriarcas? Alguém se lembra? Foram 3, exatamente: Abraão, Isaque e Jacó. Nós nos lembramos aí. Depois nos perdemos nessa genealogia, né? Tantos nomes diferentes, tantos nomes difíceis. Aqui estão algumas sugestões para a irmã quando o bebê nascer, né? Está aqui uma lista longa que pode procurar. Nos perdemos nesses vários nomes, nos recordamos, depois nos achamos ali em alguns nomes mais conhecidos, não é? Davi, Salomão, e depois chegamos lá embaixo, no fim, a Jessé, José e Jesus Cristo. Mas alguém poderia perguntar, mas por que tantos nomes trazemos aqui hoje à noite? Porque esta é a família de Jesus. Alguns nomes desconhecidos, alguns nomes que nós conhecemos, que foram pessoas, vou lhes contar, pessoas difíceis, pessoas que cometeram coisas do arco da velha, pessoas que foram horríveis, mas que estão aqui
na família de Jesus. Então hoje vamos falar sobre família. Cantamos agora há pouco um cântico muito bonito sobre família. Todos nós temos parentes que parecem ser anjos de Deus, trazidos para nos abençoar, nos alegar, nos complementar. Não temos? Eu tenho aqui minha filha, minhas cunhadas e meu concunhado, como eu disse, e o pastor Arthur, que está lutando para entrar no meio dessa família também. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, família dá um trabalho, ou não dá? Manter a família unida, ali no Natal, no Ano Novo, aniversário, dá um trabalho. Provavelmente, eu não sei, eu estou falando de uma forma geral, provavelmente muitos aqui têm familiares complicados, e pelas risadinhas aí já percebi que tem mesmo. Parentes mal-humorados, briguentos, devedores, fofoqueiros, distantes, preguiçosos, encostadores, exigentes, malandros, gastadores, alienados e muitas outras coisas mais. Que quando a gente vai fazer o encontro de família, a gente ora para que eles não apareçam. Gente complicada. Embora eu tenha dito essa noite que nós vamos falar sobre famílias, é claro que nós não vamos falar das nossas próprias famílias. Falar da família dos outros é melhor. É muito mais fácil. É isso que nós vamos falar essa noite. Vamos falar da família dos outros. A família que está aqui, as famílias que estão aqui nesta genealogia. Não vai dar para falar de todo mundo, porque vocês perceberam que a lista é longa. Vamos falar de alguns deles. Abraão, está lá, é o primeiro nome que aparece lá na genealogia de Jesus. Abraão. Quem foi Abraão? Vamos recordar algumas coisas de Abraão. Abraão foi o escolhido de Deus para começar o povo de Deus. Abraão foi chamado de uma terra distante para caminhar para uma outra terra distante que Deus mostraria, e ele não tinha ideia de onde seria. Abraão obedeceu. E porque obedeceu, ele foi chamado de quê? O pai da fé. Mas não só isso, ele foi chamado o único homem, o único personagem da Bíblia que foi chamado 3 vezes de quê? O amigo de Deus. Este foi Abraão. Mas ele teve uma família nada boa, nada ajustada. Houve uma ocasião que ele, quando ainda se chamava Abrão, casado com Sara, que ainda chamava-se Sarai, mas eu vou esquecer o Abrão e o Sarai e vamos citar apenas Abraão e Sara, porque Deus, num determinado momento, mudou o nome dos dois, né? Houve uma ocasião em que ele e Sara, sua esposa, mudaram para o Egito, porque saiu da Palestina, mudaram para o Egito, porque havia uma grande fome na Palestina, e foram para o Egito atrás de melhores recursos. Acontece que Sara era muito bonita. E quando eles chegaram lá, para entrar no Egito, Abraão começou a ficar com medo. Observe que Deus, no capítulo 12 de Gênesis, tinha dito para ele que Deus o faria pai de uma grande nação. A sua descendência seria sem fim. Portanto, ele viveria até que ele tivesse filhos, mas ainda não tinha. Mas quando chega no Egito, a perna tremeu. Vão me matar, porque a minha mulher é muito bonita, a Sara, muito bonita, e os homens vão ficar de olho na minha mulher e vão querer me matar para enviuvar a minha mulher para poder casar com ela. Então ele teve uma ideia. Sara, se alguém perguntar quem é você, diga que você é minha irmã.
porque assim não vão me matar. Malandro. Aqui ele foi malandro. Ele colocou a mulher dele para ser usada por qualquer homem, desde que ele não morresse. E que de fato aconteceu. O rei do Egito, vendo a mulher que era linda, tomou a mulher dele como para uma das suas mulheres. Abraão ficou calado, mas a culpa não foi só do Abraão, porque a dona Sara aceitou, concordou com o plano de Abraão. Deus falou com o faraó mais tarde, e ele mandou a Sara embora para que se cumprisse a escritura, que Abraão com Sara teria filho, o filho da promessa. Mas esse texto os irmãos vão encontrar em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, essa história. Mas para aumentar esse absurdo dele com a mulher, se não tivesse já errado ali no Egito, mais tarde eles foram para uma terra chamada Gerar ou Gerar e fizeram a mesma coisa. Chegado lá em Gerar, ele falou: mulher, essa terra aqui também, você é muito bonita. Se eles descobrirem que você é minha mulher, eles vão me matar. Então vão fazer o mesmo plano. Se me perguntarem, digam que você é minha irmã. Abimeleque, o rei de Gerar, quando viu aquela mulher bonita, falou: opa, essa é minha. Só que desta vez ele não chegou a tomar Sara por esposa, por mulher. Deus falou em sonhos a Abimeleque para que ele não pecasse, porque aquela mulher era casada. E ele então, Abimeleque, no amanhã, ele mandou Sara embora e mandou também Abraão embora, e eles saíram de Gerar. Não fosse suficiente, Abraão está com Sara, e os anos foram passando, lembraram-se da promessa que Deus tinha feito, que eles teriam um filho, e o filho não chegava. Os dois estão ficando velhos, e o filho não chegava. Resolveram ter um outro plano. Abraão e Sara eram muito bons em fazer planos horríveis. Tiveram outro plano. Sara, vamos ajudar Deus. Deus fez a promessa, mas você está ficando velha, eu já estou velho, o filho não chega, vamos ajudar a Deus. Então Sara falou: eu tenho uma ideia. Eu tenho aqui uma serva, uma empregada chamada Agar. Vai você ter um filho com ela. Quem sabe é dessa maneira que Deus vai nos dar um filho, porque eu já encerrei o meu período de fertilidade, já não posso ter mais filhos, já sou velha, então vai ter filho lá com Agar. E sabe o que Abraão fez? Gostou da ideia, foi lá e teve um filho com Agar, esquecendo-se que Deus tinha feito a promessa. Não foi só para Abraão, ele fez a promessa para Abraão e Sara. E por causa deste erro de Abraão e de Sara, até os dias de hoje, Israel sofre com os ismaelitas, porque daquele filho que surgiu do pecado de Abraão com Agar, nasceu Ismael, que Deus também deu certas bênçãos para ele, afinal ele era filho do patriarca, mas não filho da promessa. E até os dias de hoje, Israel sofre com os ismaelitas. Gente, que família é essa? Que família é essa? Onde um patriarca, do qual nasceu Jesus, teve uma vida horrível como esta, embora ele também tenha feito coisas muito boas. Foi o pai da promessa, o pai do povo de Deus. Mas hoje nós estamos falando da família dos outros, né? Então nós vamos falar de qual é este lado ruim
da família de Deus. Mas não podemos esquecer que apesar de Abraão ter tido esta vida de desconfiança de Deus, uma vida de erros diante de Deus, não podemos esquecer que foi este o homem que Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra. Lembra de Gênesis 12? Em ti serão benditas todas as nações da terra. O próximo personagem que vem ali é o filho dele, Isaque. Quem foi Isaque? Vamos falar de um outro familiar. Quem foi Isaque? Isaque foi, como eu disse, o segundo filho de Abraão. O primeiro foi Ismael, o filho da promessa. Quando ele nasceu, Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90 anos. Portanto, o nascimento de Isaque já foi um milagre, porque nessa idade as mulheres já não têm mais a sua fertilidade para ter filhos. Então já começa ali, Isaque nasceu como fruto de um milagre. Passado algum tempo, ele encontra com Rebeca. O encontro de Isaque com a esposa dele, Rebeca, foi um encontro miraculoso. Abraão mandou que o seu servo fosse a uma determinada região e o servo de Abraão, ele montou uma estratégia para ter certeza de que seria Deus mesmo quem o estaria guiando para que achasse a mulher certa para o filho do seu servo, do seu senhor Abraão, encontrasse a esposa para Isaque. E de fato ele encontrou. Mas, assim como seu pai, Isaque cometeu os mesmos erros. Estava Isaque numa determinada região, e ele, quando chegou lá, e também em Gerar, no mesmo lugar que o seu pai, ele também teve medo de que o matassem, porque Rebeca era uma mulher muito bonita. O que ele fez? Aprendeu com o pai. Rebeca, se perguntarem quem é você, responda que você é minha irmã. E lá ele foi, por medo de morrer, por medo de ser morto, ele cometeu o mesmo pecado do pai. Essa história você vai encontrar em Gênesis capítulo 26. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E os irmãos que leem a Bíblia sabem que os 2 filhos já nasceram brigando. Embora Esaú fosse o mais velho, mas quando Esaú nasce, o bracinho de Jacó vem junto, segurando o calcanhar de Esaú. Então empurraram a mãozinha do Jacó de volta, nasceu o Esaú primeiro e Jacó vem atrás. Naquele episódio que eu me referi de Isaque ter pedido a Rebeca para avisar, para falar que era sua irmã, novamente, como a sua sogra, Rebeca também consentiu no absurdo dos planos de Isaque. E aí eu volto com a mesma pergunta: que família é essa de Jesus Cristo? Família complicada. Por imaginarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a sua família foi uma família santa, sem erros. Que família é esta? Mas também, como Abraão, seu pai, Isaque, nós precisamos lembrar que ele foi o homem que Deus escolheu para ser o herdeiro da promessa de Deus. Guardem isto. Vamos falar de Jacó. Está aqui também na genealogia de Jesus. Quem foi Jacó? Desde o nascimento, como falei agora há pouco, ele já causou problema com Esaú, seu irmão. O que significa a palavra Jacó? Enganador, trapaceiro,
Quer dizer, quando seu pai Isaac e sua mãe Rebeca dá um nome no filho, deu o nome corretamente, já queria trapacear o filho, o irmão no nascimento. Os dois cresceram e um dia Jacó sabia que ele não seria o herdeiro do pai. Jacó sabia que não ganharia as bênçãos que o pai dava para o filho mais velho. E por certeza ele estava pensando ali como ele poderia conseguir isto. Um dia, o irmão mais velho Esaú chegou com fome, não pôde trazer nada da roça. Jacó, aproveitando o momento de fraqueza de Esaú, oferece para ele um pratinho de sopa, um prato de lentilhas. Esaú, faminto que estava, ele pediu que ele comesse aquele prato de lentilhas ou de sopa, e Jacó viu o momento apropriado. Eu te dou o prato de sopa se você me der o direito de herança, ou em outras palavras, o direito da primogenitura. Naquele momento Esaú também não estava nem preocupado com a herança do pai, porque ele sabia: eu sou mais velho e eu aceito aqui, depois a gente resolve. E com isto ele vendeu o direito de primogenitura e Jacó roubou esse direito do irmão. Passado um tempo, Rebeca, e aqui está um grande problema de família, Rebeca tinha um filho predileto e ela não escondia disso. Rebeca gostava muito mais de Jacó do que de Esaú. O pai Isaac, por sua vez, tinha preferência por Esaú. Que família é essa? Pai e mães aqui que têm filhos, não é um absurdo um pai gostar mais de um filho do que do outro? Uma mãe gostar mais de um filho do outro? Como já diz o velho provérbio que todo mundo conhece: um coração de pai cabe todos os filhos, não é? Um pai. Mas Isaac tinha preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. E Rebeca chamou Jacó, falou: Jacó, seu pai está ficando velho, ele já está cego e vai morrer a qualquer momento. É a hora de você ir lá e pedir as bênçãos para você. E vocês conhecem a história, não é? Jacó roubou o direito de primogenitura e agora roubou também as bênçãos. E Rebeca manda Jacó fugir. E ele foge para onde? Para as terras do tio dele, irmã da mãe, senhor Labão. O que significa Labão? Labão é aquele que faz lambança, não é? Tão enganador quanto o filho, quanto o sobrinho. Quer dizer, o problema era problema de família mesmo. Ele, a dona Rebeca, sua irmã, o Jacó, o sobrinho. Quando ele chega lá nas terras do pai, fugindo de medo do Esaú, ele vê a prima. E quando ele vê a prima, ele fica encantado. Foi como eu. A minha esposa é minha prima. As minhas cunhadas são minhas primas também. Quando viu a dona Raquel, ele se encantou. Mas o Labão precisava de um trabalhador na fazenda. Ele perguntou: o que você quer para casar com a minha filha? Ele falou: eu trabalho 7 anos para casar com a Raquel. Ele falou: feito. Uai, diz que eu sou mineiro, viu? Uai, o negócio está feito. Ter um trabalhador de graça. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Rebeca, com Raquel. 7 anos de graça. Casou, houve o casamento. O pastor foi lá, fez o casamento. Saíram do casamento, foi para a lua de mel, teve a noite de núpcias, consumou o casamento.
Só de manhã que ele foi ver que afinal a Raquel não era Raquel, era Lia. O Labão enganou o genro. Em vez de dar a Raquel, entregou a filha mais velha, que a Bíblia diz que ela não tinha beleza nenhuma. Raquel era bonita. A Bíblia diz que a Lia tinha uma face embaçada. Eu não sei exatamente o que era isso, mas era embaçada. A dona Lia. Labão era enganador. Mas Jacó também, eu acho que ele estava cheio de bebidas do casamento, porque como que um homem que ama Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, 7 anos sonhando com Raquel, não percebeu que a mulher estava errada? Mas ele aceita trabalhar mais 7 anos, trabalhou 14 anos, para que finalmente ele casasse com a Raquel, e casou com a Raquel. Mas os problemas só começaram, porque Raquel e Lia começaram a disputar aqui em casa, quem é que vai ter mais filhos? E Lia teve 6 filhos, Raquel não podia ter filhos. Raquel teve uma ideia: dorme com a minha empregada, vai ter filho com ela. Ele aceitou, teve 2 filhos com a serva da Raquel. Lia abriu o olho: o que? Raquel vai roubar o meu marido, vai dormir com a minha serva também. Lia deu serva, mais 2 filhos, já são 10 filhos. Aí Rebeca, Deus abriu o ventre de Rebeca e teve mais 2 filhos, 12 filhos homens Jacó teve. E chegaram ao absurdo de Lia alugar o marido. Rebeca, eu te dou X coisas, se você hoje é a noite do Jacó dormir com você, me aluga o marido, deixa ele dormir comigo. Chegou a esse absurdo. Não bastasse a briga entre as 2 irmãs, as empregadas também começaram a brigar entre elas. Quem é que iria ficar com Jacó? Como disse, Jacó teve 12 filhos de 4 mães diferentes. Que família é essa? Mas precisamos nos lembrar que apesar do Jacó ser essa pessoa, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele se tornou o pai da nação de Deus. Vamos dar um pulo grande, porque as horas estão passando. Vamos dar um pulo grande. Vamos falar de Tamar. Quem foi Tamar? Tamar era a nora de Judá, um dos filhos de Jacó. O seu marido se chamava que era o primeiro filho de Judá, neto de Jacó. Morreu, Tamar ficou sem filhos. Lembrem-se que nos tempos bíblicos, uma mulher que não podia ter filhos, era dito que era uma mulher não abençoada. E segundo a lei daqueles tempos, se um homem morresse, o próximo irmão tinha que casar com a falecida. Desculpa, com a viúva. Não estou pregando heresia não. Tinha que casar com a viúva. E o filho que nascesse desse casamento não seria contado como filho do segundo marido, seria contado como filho agora sim, do falecido. Acontece que esse próximo irmão, Onã, ele fazia tudo para não ter filhos, e não teve, e morreu também. Tamar disse, então a lei, o próximo irmão teria que casar com Tamar. O problema é que o próximo irmão, Selá, era uma criancinha. Como é que ela ia esperar
o Selá crescer para ter filhos. Ela teve uma ideia. Essa família de Jesus era uma família de ideias. Ela teve uma ideia. O meu marido está viúvo há muito tempo. O que eu disse? Quando eu falar marido, os irmãos entendem viúvo, sogro. O meu sogro está viúvo há muito tempo. Então, era um dia, sabendo que o seu sogro, Judá, tinha passado o dia inteiro na roça, ela se vestiu de prostituta, a nora, sentou-se à beira do caminho e esperou o final do dia para que Judá passasse. Quando ele passou, ela se insinuou para ele. Ele, que já estava viúvo há muito tempo, não aguentou a tentação e deitou-se com Tamar, sua nora, sem saber que ela era nora. Passado um tempo, ele manda o aviso, né? Sou eu, sua nora, eu estou grávida de você. Como fruto daquele pecado, daquele erro, nasceu Pérez. E Pérez está aqui na genealogia de Jesus. Que família bagunçada essa família de Judá. Mas vamos lembrar que foi este o homem que deu nome ao povo judeu. A palavra judeu vem de Judá, ou Judeia, não é? Judeia vem de Judá, que deu nome ao povo judeu. Vamos dar um outro pulo? Não vai dar para a família toda. Vamos falar de Salmão, que está aí na sua genealogia, está lá no verso 5. Quem foi Salmão? Ou melhor, vamos falar de Raabe. Quem foi Raabe? Os irmãos conhecem a história. Raabe era aquela mulher que morava em Jericó, uma prostituta que morava em Jericó, que quando os espias foram olhar a cidade de Jericó, e foi descoberto que havia espias lá, a prostituta Raabe foi aquela que escondeu os espias dentro de casa. Os soldados de Jericó procuraram em todo lugar, não podiam imaginar que justamente na casa de uma prostituta que os espias iriam se esconder. Passado o perigo, ela creu na palavra dos espias. E os espias disseram a Raabe: olha, se no dia X, na hora X, você estiver junto com a sua família, e você tiver esse carmesim ou essa cor vermelha na sua casa, todos serão destruídos, mas vocês serão salvos. E foi o que aconteceu. Ela foi salva, ela casou-se com este homem chamado Salmão e tiveram um filho chamado Boaz, que os irmãos conhecem muito bem, o Boaz, que veio se casar com a viúva Ruth e que vieram a ser bisavós do rei Davi. Apesar de ter um passado horrível de prostituta, nós precisamos lembrar que essa mulher foi a escolhida por Deus para dar como descendente o rei Davi, o homem que ficou conhecido como quê? O homem segundo o coração de Deus. Vamos pular para ele, e assim estamos chegando no fim da nossa genealogia para essa noite. Davi, quem foi Davi? Davi foi escolhido rei de Israel quando ainda era um rapazola, não é? Tinha idade pequena, homem cheio de fé, cheio de ousadia, enfrentou Saul, enfrentava Saul tocando a sua lira, e nos seus momentos de raiva, teve que fugir várias vezes de Saul, mas porém sempre submisso ao rei. Até o dia de hoje, o rei Davi é o rei mais admirado de Israel. O seu túmulo é um dos lugares mais visitados, aqueles que visitam como turismo em Israel. Antes de ser ungido, ele foi ungido mais ou menos com a idade de 30 anos de idade.
Davi já era pai de 6 filhos, cada filho de uma mulher diferente. Pai de 6 filhos, de 6 esposas diferentes. Depois que ele foi ungido rei, ele teve outros 11 filhos, tudo de esposas diferentes. Entretanto, ele tinha uma esposa predileta, chamava-se Mical, filha do falecido rei Saul. Mesmo tendo muitas esposas, tendo uma esposa predileta, Mical, ele ainda teve tempo de subir no terraço para olhar a esposa do vizinho. Ele então chama Betseba, algumas traduções trazem como Berseba, é a mesma pessoa. Ele chama Berseba, adultera com ela, daí um pouquinho vem o recado, está grávida. E para esconder o pecado dele, ele manda chamar o seu soldado, Urias, o marido dela, manda matar Urias, porque assim ele casaria com ela, casaria com uma mulher viúva, na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Deus não deixa o pecado impune, o bebê que sai daquele relacionamento morre, não viveu, e Urias foi assassinado, e agora a bagunça que vira dentro da casa de Davi. Ele tem vários filhos. Amnon, um dos seus filhos, ele deita com a sua meia-irmã, a Tamar, não confundir com aquela Tamar que eu citei há pouco, a nora de Judá, é outra Tamar. Amnon, ele deita com a sua meia-irmã Tamar. O irmão da mesma mãe de Tamar, Absalão, sabe disso, mata o seu irmão Tamar e fugiu de casa por 3 anos para não ser morto. Davi manda Absalão voltar para casa. Ele volta, Davi se recusa a receber Absalão. Por 2 anos, Absalão esperou que o pai o recebesse, e ele não recebeu. Ele se enfureceu e teve uma ideia. Olha as ideias. Ele montou uma tenda na praça pública de Jerusalém e ele se deitou com todas as esposas e com todas as concubinas do seu pai Davi, para que todo mundo soubesse que Absalão estava raivoso contra o seu pai. E ele fez um golpe de estado, tirou o pai do seu reinado, mas depois Davi recupera o reinado, Absalão foge e ele é morto, pendurado numa árvore pelos seus cabelos, e é morto por um dos generais de Davi. Que família complicada! Que família complicada! Mas a Bíblia faz questão de mencionar isto, quando cita a Betseba. A Bíblia diz assim: aquela que foi esposa de Urias, para ficar bem claro o pecado de Davi. Eu vou encerrar com Salomão. Eu poderia continuar, a hora passou. Vamos falar de Salomão, vamos encerrar com Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi outro homem complicado, filho de Davi. Salomão é aquele que começou o reinado dele de forma maravilhosa. Qual foi a primeira coisa que ele pediu a Deus quando ele assumiu o reinado? Eu não quero riquezas, me dê sabedoria. E Deus deu. E tem aquela história famosa, não é? Quando 2 mulheres chegam perante ele, os dois com um bebê, um vivo e um morto. Lembram da história, não lembram? Esse é meu. Eu falei, não tem problema. Parte o filho vivo no meio, cada um leva metade. A falsa mãe diz o quê? Isso mesmo, nem eu nem ela. A mãe verdadeira diz o quê? Não, pode entregar para ela o bebê. E assim ele descobriu quem era a mãe verdadeira de fato. Esse era o homem sábio. Ele construiu o templo de Jerusalém, ele levou a arca da aliança para dentro do templo. Mas como que ele terminou a vida dele?
ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Olha, eu tenho uma esposa só há 41 anos, graças a Deus, há 41 anos, e eu já estou assim, o cabelo já foi embora. Imagina Salomão com 1000. Mas a Bíblia diz que por causa daquelas 1000 mulheres, o coração dele foi pervertido e ele aceitou a adoração de outros deuses em Israel. Você vai encontrar essa história no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Que família é essa, gente? Que família é esta? Mas precisamos lembrar que, apesar de Salomão, ele foi o homem escolhido por Deus para trazer a glória de Deus para Israel. Paramos aqui. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, o senhor nos trouxe aqui só para falar mal da família dos outros? Só para contar as coisas negativas destes homens santos de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, homens santos, pai da fé? O meu objetivo esta noite não é denegrir estes homens de Deus, não é desfazer destes homens de Deus. O meu objetivo esta noite não é destruir os nossos pensamentos e os ensinos destes santos homens de Deus, apesar dos seus pecados horríveis. O meu objetivo esta noite é dizer que, apesar destes homens, o versículo 16 de Mateus capítulo 1, o último verso da genealogia, diz assim: e Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Redentor, ou o Cristo. O que a Bíblia está nos contando com essa genealogia, e a genealogia está aqui não é simplesmente para relatar nomes, para dizer que estas famílias, o fim delas foi Jesus. Apesar do que eles fizeram, apesar de quem foram, o fim deles foi Jesus. A história deles, apesar de ter sido uma história terrível, uma história triste, uma história deplorável, a história deles terminou em Jesus. Apesar deles terem feito lambanças, terem sido trapaceiros, terem sido mentirosos, terem sido, alguns deles, prostitutos, assassinos, mas a vida deles foi restaurada em Jesus. Jesus é o fim de toda a história daqueles que creem. Nós aqui dentro, com certeza, podemos ter famílias horríveis, famílias complicadas, famílias que nós podemos imaginar que a sua família, a nossa família, pode estar irremediavelmente perdida. Você pode ter um irmão, uma irmã que é prostituta, um irmão que é trapaceiro, um pai encostador, uma mãe que não vale nada, não importa. Se a nossa família terminar em Jesus Cristo, ela pode ser restaurada, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Por causa de Jesus, hoje sabemos que Abraão é o pai da fé, nos esquecemos das mentiras que ele contou. Por causa de Jesus, tendo as famílias transformadas e mudadas, nós nos esquecemos que Jacó era trapaceiro, nos lembramos que ele é Israel, o pai que deu o nome à nação de Deus. Por causa de Jesus, nós esquecemos que Raabe é prostituta, foi prostituta, é apenas uma informação, mas uma prostituta que foi transformada, lavada pelo sangue, modificada por Jesus.
Por causa de Jesus, nós esquecemos que Davi foi um pai omisso, um pai que não cuidou dos filhos, um pai que deixou seus filhos entregue às suas próprias sortes, e nos lembramos que Davi foi o homem que andou segundo o coração de Deus. Em Jesus as famílias são transformadas, em Jesus o passado é esquecido e é contado de Jesus para frente. Eu tenho 39 anos de pastorado celebrado no final do mês de março. Nesses 39 anos de pastorado, eu tenho visto famílias destroçadas sendo restauradas, quando reconciliaram com Jesus. Já vi casal vivendo em casas separadas por mais de 2 anos, marido e mulher vivendo em casas separadas por mais de 2 anos, sendo restaurados quando reconciliaram com Jesus. Já vi pais que abandonaram filhos e sendo perdoados pelos filhos para restaurarem as suas casas. Eu já vi pai que assassinou o filho e a família foi restaurada em Jesus, perdoou o pai. Eu já vi mãe que abandonou a família à busca da ilusão da vida, arrependeu, encontrou-se com Jesus, foi reconciliada com Jesus, a família foi restaurada. A Bíblia diz que Jesus quebra todas as maldições sobre as famílias quando buscam a Jesus e encontram a verdade em Jesus, são reconciliadas, são transformadas, são restauradas. Não existe famílias sem solução, existe família sem Jesus. Não existe família que não possa ser reconciliada. Se reconciliam com Jesus. Preste atenção no que diz a Bíblia. Se você quiser acompanhar, eu farei a leitura do 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Diz assim a Bíblia Sagrada: e assim, se você na sua cabeça agora, nesse momento, você está pensando na sua família complicada, ouça com atenção, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim a Escritura Sagrada, 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome, olha o apelo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sua família é complicada? Nunca houve família mais complicada que a família de Jesus. Sua família é difícil? A de Jesus foi muito mais. Você tem familiares que te dão vergonha? Jesus teve muito mais. Você tem familiares que vocês querem ver de longe? Provavelmente Jesus nunca teria esse sentimento, mas com certeza na família de Jesus gostariam de não ter conhecido aquelas pessoas. Reconciliação em Jesus. Tudo é possível através da reconciliação com Jesus.